Fala galera do Sem Freio, aqui é o Rafa Martins e o vídeo de hoje nós vamos conversar aí, vamos bater um papo sobre quem que é melhor, né? É o patrão ou é o Supermax? Grande polêmica aí no vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo e antes de conversar também com o meu querido, chamar o nosso querido Deda, eu quero só apresentar alguns números sobre esses dois grandes pilotos aí, dois que fazem parte já da história da Fórmula 1, mas eu quero só dar alguns números deles para dar um contexto antes de começar aí a nossa análise, ok? De quem é o melhor. Vou começando pelo patrão então, né? O Lewis Hamilton. O Lewis que já tem 105 vitórias, ok? 84 pela Mercedes e 21 vitórias pela McLaren, 200 pódios, 104 pole positions, 7 títulos mundiais, 350 GPs e ele tem 39 anos, já tá batendo quarentão já o Hamilton. E o Verstappen agora, né? Vamos falar do Verstappen. O Verstappen tem só 26 anos, hein? Atenção pra esse cara, ó. Tem 61 vitórias, ok? Todas pela Red Bull, 109 pódios, 40 poles e 3 títulos mundiais já, né? 203 GPs disputados. Esses são os números aí iniciais dessas duas possíveis lendas do automobilismo. Mas, antes de qualquer coisa, agora eu quero dar uma boa noite e também já saber aí a opinião do meu querido parceiro de canal, Deda. Chega mais, Deda. Comenta comigo aí, o que você acha dessa grande polêmica de hoje? Fala, galera sem freio. Então, cara, eu tenho esses números que você me deu aqui, tá? Eu sei que a diferença entre os dois, um tem 10 anos de carreira, outro tem 18, né? Ou seja, é uma diferença grande. Mas dá pra gente tirar alguns números aqui. Eu tava vendo aqui, por exemplo, fazendo alguns cálculos aqui. Cálculos, eu sou um homem dos cálculos. Mentira, não tem nada com cálculo. Mas eu tava vendo assim, por exemplo, assim, vitórias por ano. Eu tava fazendo uma análise de rendimento, né? Aí eu tava dizendo assim, que o Hamilton tem 5,83 vitórias em relação à quantidade de tempo que ele tem de Fórmula 1. Enquanto o Verstappen ele tem 6,1 com relação a vitórias por ano, tá? Então você vê que nesse caso aí o Verstappen tem até uma vantagem sobre o Hamilton. Em pódios por ano, aí você tem uma diferença. O Hamilton ele tem uma média maior do que o Verstappen. Nos títulos, aí que vem um negócio engraçado, eles são muito parecidos. 0,39, o outro está com 0,3, ou seja, o Verstappen tem todas as possibilidades de se igualar ao Hamilton, né? Mas aí vem uma questão também, quer dizer assim, a média deles são muito parecidas, mas o Hamilton, para quem gosta de números, tá? O Hamilton tem uma vantagenzinha pequena sobre o Verstappen. Mas aí ficam umas questões. Por exemplo, o Hamilton já tem um passado, né? O Verstappen está construindo ainda o presente e o futuro dele. A gente não sabe o que vai acontecer ali na frente com o Verstappen, né? Essa é a primeira coisa. E segunda coisa também importante, né? Por exemplo, a primeira vitória do Hamilton foi em 2007, né? Foi pela McLaren. E depois já houve ali com o Vettel, teve um período ali que a Red Bull ela deu uma dominada. Aí depois veio a Mercedes ali, depois foi só a Mercedes, né? E fica uma questão na minha cabeça que, pô, será que é o piloto ou é o carro? Por quê? O Hamilton, ele venceu esse GP, foi do Canadá, por uma diferença de 65 segundos, vamos dizer, para o segundo colocado, que era o Heidfeld, que era da Sauber, BMW. Olha só, a Sauber, BMW em segundo colocado. Mas porque os outros bateram? Não. Porque o Heidfeld simplesmente ultrapassou o Kimi Raikkonen, o Alonso e o Massa. 2 ferraristas ali e ele passou, ou seja, aqui nesse GP teve muito braço ali, teve muito do piloto. E aí eu te pergunto, o que você acha? É o piloto ou é o carro? Eu sei que essa é uma das grandes discussões, né, nos fóruns, nos grupos de Facebook aí da vida. O carro dominante, os caras falam, parece que os caras entendem que o carro dominante, não importa o piloto, se o carro é o carro dominante, vai ganhar os títulos, vai ser campeão, e aí você...
tira o braço, né? Você começa a desconsiderar o talento. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho assim, tudo bem, o carro dominante, ele é muito importante pro título, para um piloto, mas ele não é tudo. E aí eu vou explicar. Na minha opinião, é o piloto que consegue pegar o carro dominante e transformar isso em um título, em vitórias, em poles, em dominar mesmo todo mundo, esse é o cara que prova que ele é o melhor, que ele é um dos melhores de todos os tempos, que ele é um grande campeão. Vou explicar. O Max Verstappen, por exemplo, ele vem dominando nos últimos anos a Fórmula 1. O Pérez tem o mesmo carro, tem o carro dominante na mão. Só que o Pérez não faz nada com esse carro. Entendeu? O carro dominante tá na mão do Pérez aí, o mesmo carro. E aí não faz nada. Ele fica lá, 15º. A mesma coisa aconteceu com o Bottas na época que o Hamilton tava dominando geral. E tava lá, o Valtteri Bottas tinha o carro dominante na mão. Só que o que ele fez com esse carro? Nada. Você entendeu, Deda? Então, assim, na minha concepção, o grande piloto é aquele cara que ele pega o carro dominante e transforma isso em dominar realmente, em ser um grande campeão, em conquistar poles e vitórias e conquistar os títulos, entendeu? Na minha concepção, essa é a resposta para essa grande polêmica aí do tal do carro dominante resolver tudo. Eu não acho que é isso, cara. Eu acho que o cara tem que ser as duas coisas. É a união do carro dominante com o grande piloto. Aí dá certo. Não adianta nada você ter o carro dominante e botar na mão do Bottas ou do Pérez, que não dá em nada, entendeu? Eu vejo assim, eu lembro do Ayrton Senna quando o Alain Prost foi para a Ferrari e depois para a Williams, você lembra que o Senna não estava com o melhor carro. Mas ele deu trabalho para os caras. Você sabe que ele deu trabalho, ele infernizou a vida do sabe, tu lembra disso? Ele foi vice-campeão. Ele foi vice-campeão em 93 com aquela carroça da McLaren, cara. Porra, e aí tu vê que aí eu fico naquela, porra, é o carro, é o piloto. Porra, mas você lembra do Ayrton Senna? Tu fala, porra, não é o carro, né? Mas lógico, a gente vai vendo o histórico da Fórmula 1, né, você vê que sempre tem uma escuderia que domina. E nem sempre aquele piloto que foi campeão, ele merecia, tinha piloto melhor ali. Isso aconteceu várias vezes na Fórmula 1, né? Mas, cara, e você nessa corrida, dessa coisa que eu falei, em especial do Hamilton, é onde entra a coisa do piloto, porque eram condições adversas, teve chuva, teve escambau, 4, choveu o canivete, e o cara conseguiu meter 60 e poucos segundos no segundo. Aliás, teve alguém também que levou, levou uma opção de segundos numa corrida agora, né? Também, não foi? Pois é. Você tá falando do Verstappen, né? Não, beleza, então que isso? Pra você, o patrão ele realmente supera, né? Pelo que eu entendo, né? Do seu argumento, né? Eu acho que o Verstappen tem que mostrar mais um pouco aí, eu acho sim. Eu acho ele bom. Eu acho que os dois são super pilotos, mas eu acho que ele tem que mostrar mais. Eu acho que tem que ter mais história aí. Eu acho que o seu argumento é muito bom, mas eu penso diferente. Eu acredito que entre o patrão e o Super Max, mesmo ainda o Max realmente, o Max ainda não completou a carreira, então é uma comparação um pouco complicada, mas eu já tenho, assim, na minha cabeça algumas evidências que o Max é melhor, que o Hamilton talvez não é tudo isso que algumas pessoas... Ele é um grande piloto, mas ele não é tudo isso. E eu tenho algumas evidências disso, que ele não é o melhor de todos os tempos, que ele passa até meio longe disso. Vou dar um exemplo. Você consegue imaginar o Senna lá em 1991, por exemplo, do lado do Berger? Você consegue imaginar o Berger terminando o campeonato na frente do Senna? Não tem a menor condição. Né? O Mike... Mesmo se tivesse, eu ia falar. Pois é, né? É bem difícil você imaginar um Berger terminando na frente do Senna, ou um Johnny Herbert terminando na frente do Schumacher lá em 94, ou por exemplo, você consegue imaginar o Rubinho terminando na frente do Schumacher naquela época lá de 2000 a 2005. Então, você percebe que os grandes pilotos mesmo, como o Senna, o Schumacher, né, você não vê esses caras tomando um pau, terminando um campeonato atrás do companheiro de equipe, e ainda mais um companheiro de equipe meia boca. Mas com o Lewis Hamilton aconteceu isso várias vezes durante a carreira dele. Vou dar um exemplo. 2011,
Eu tenho que dar meu argumento para explicar o porquê que eu acho que o Max é melhor, que o Hamilton não é tudo isso. Olha só, 2011, quem era o companheiro de equipe do Lewis Hamilton na McLaren? Jason Button. 2011. Como é que terminou esse campeonato? Jason Button termina em segundo lugar, esse campeonato, com 270 pontos, e Hamilton terminou em quinto lugar com 227 pontos, atrás do Button. É tipo você imaginar o Berger terminar o campeonato de 90 na frente do Senna. Você entendeu? Aí eu vou continuar. 2016, Nico Rosberg. Nico Rosberg é campeão com o mesmo carro, pilotando. Eu tô falando de caras pilotando o mesmo carro, hein? Não tô nem, né? Nico Rosberg, que não é. O Nico Rosberg não é nenhum. Não é nenhum. Pô, cara, acho que o Roberto Pupo Moreno batia de frente com o Nico Rosberg na vida. Saca? O Nico Rosberg termina o campeonato de 2016 com 385 pontos e o Hamilton 380. O Nico Rosberg é campeão com o mesmo carro, pilotando o mesmo carro, ele supera o Hamilton. E agora, não preciso tão longe não, 2022, George Russell, Jorjão da Massa, terminou o campeonato de 2022 com 275 pontos e o Hamilton 240, superou o Hamilton, superou o patrão. Você entendeu? Ao longo da carreira dele... Não, pior que você estava falando do Nico Rosberg, e eu estava pensando assim, falei assim, cara, pior que o Nico Rosberg ele tinha mais sobrenome do que era piloto, né? Com certeza. O Nico Rosberg é tipo o Damon Hill da vida, entendeu? Que Damon Hill só entrou na Fórmula 1 por causa do pai dele, o Graham Hill. Então, assim, quando eu vejo o histórico do Hamilton, e eu lembro desse, e eu não tô falando só agora mais recente, porque de repente você poderia falar, não, agora ele tá meio velho, né? Não, eu tô falando de 2000, você viu, eu falei de 2011, ele tava no auge, tomou pau do Button, velho. Então, assim, eu acho que um cara que toma um pau do Button, toma pau do Rosberg, toma pau do Russell, o Max Verstappen é mais piloto. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um Nico Rosberg, um Button, um Russell sentado do lado do Max Verstappen e dar pau no Verstappen, terminar o ano na frente do Verstappen. Impossível. Entendeu? O Verstappen, ele tem aquele olho do tigre. Lembra do filme do Rock 3? Quando o Apollo chega no Rock e fala, tá vendo esses caras aqui? Ó, quando você lutou comigo, você tinha esse olhar. O olho de tigre. O olho do tigre. Aí tem aquela música lá do Rock, saca? É aquele olhar sanguinário, tá ligado? O Max Verstappen tem, cara. E eu acho que o Hamilton não é tanto. Então, entre os dois, eu sou mais Super Max. Pode me bater, eu sou mais Super Max. Olha, eu vou te falar uma coisa. Assim, por exemplo, eu sou descendente de holandês, cara. Meu sobrenome é Lemmers, igual o Verstappen, entendeu? Não tem corredor brasileiro na Fórmula 1, né? Que a gente tá doido pra entrar né? E aí eu acho que o pessoal hoje briga muito, né? Negócio de Hamilton e Verstappen por causa disso, que a gente não tem um brasileiro pra gente torcer por ele, né? Meu lado holandês gosta do Verstappen. Sério mesmo, não tô mentindo, né? Mas quando eu vejo o histórico, né, eu falo assim, tem que ser sincero, o Hamilton tem um histórico, né, melhor do que o do Verstappen, mas ele está começando agora, você está certo. Eu não vou dizer que você está errado, não. Eu vou até assumir aqui talvez você esteja com a razão, você quase me convenceu, né? Mas e o nosso espectador? O que você que está vendo esse vídeo aqui, o que você acha? Você acha que o Hamilton, patrão, é melhor? Ou você acha que é o Super Max? O que você acha de colocar aí nos comentários a sua opinião? Fala aí, Deda. Cara, eu quero ver muito esse pau comendo aí no comentário. Eu ia gostar muito de chegar amanhã e ver o pau comeu nos comentários. Mas é isso aí. É isso aí. É só comentar. Com certeza, galera. Deixa seu comentário. Se inscreve no canal, no Sem Freio, para dar uma força pro nosso canal. O canal tá começando. São vídeos todos os dias, tá? Nós vamos acompanhar aí as corridas e também fazer uns vídeos aí da história da Fórmula 1. Deixa aí o seu comentário. Pode brigar com a gente, não tem problema nenhum. Um grande abraço para vocês e um grande abraço e muito obrigado, Deda. Um grande abraço para você também. Cara, obrigado aí, Rafita, e um beijo para todo mundo. Fui!